Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores representantes da Autoridade da Concorrência, professor Dr. Nuno Cunha Rodrigues e doutora Marta Rocha. De facto, como todos sabemos, as circunstâncias e a conjuntura internacional decorrentes não só da pandemia, mas também das consequências da invasão russa à Ucrânia, fizeram que o fenómeno da inflação nos atingisse de uma forma imprevista e acentuada muito para lá do que era expectável. Face a isto, obviamente que os bancos centrais e inclusive também a Reserva Federal Americana optaram pela subida das taxas de juros de referência como mecanismo de travar uma subida ainda mais acentuada dessa taxa de inflação. Consequência direta da subida das taxas de referência do BCE é, obviamente, o agravamento das taxas de referência nos créditos de habitação das famílias em Portugal. Obviamente que o Governo, ciente das dificuldades que a alteração das taxas de juro acrescenta aos orçamentos familiares mensais, num país onde há um elevado recurso ao crédito para a habitação, para a aquisição de habitação própria e permanente, e onde este peso é relevante no esforço mensal das famílias, produziu legislação nesse sentido, no sentido de proteger um pouco e tentar mitigar esse impacto, através do Decreto-Lei 80A de 2022, de 25 de novembro, sobretudo induzindo alguns comportamentos e tomando algumas medidas no sistema bancário, de forma a que o próprio sistema bancário sentisse a obrigação legal de proteger as famílias e os agregados quanto aos eventuais incumprimentos decorrentes da subida da taxa de juros e, obviamente, decorrentes também da subida da taxa de esforço. No entanto, nós que, Partido Socialista, que suportamos, obviamente, estas medidas e as apoiamos, também estamos de acordo que há um papel importante na verificação e no acompanhamento da implementação das próprias medidas e, por isso, votámos favoravelmente o requerimento que o PSD apresentou, no sentido de serem aqui ouvidas 4 entidades relativamente a esta matéria e no sentido de podermos também recolher informação quanto à implementação em concreto no terreno. E, portanto, as perguntas que eu lhe queria deixar, e agradecendo desde já a exposição inicial que nos fez, têm um pouco a ver com a questão de saber se vocês, enquanto Autoridade da Concorrência, têm conhecimento direto ou indireto de que haja dificuldades em renegociar créditos, isto é, que as famílias, ao abordarem a instituição bancária, lhes tem sido facultada as opções devidas ou se, pelo contrário, tem havido resistência a esta implementação das medidas de mitigação. Por outro lado, também perguntar-lhe, e porque vocês, enquanto Autoridade de Concorrência, já por diversas vezes condenaram, inclusive, a ECOIM, as instituições bancárias, por concertação de práticas não recomendadas ou não recomendáveis, portanto, perguntar-vos se desenvolveram alguma iniciativa no sentido de apurar se, neste caso em concreto, há alguma distorção da livre concorrência. Também questionar-vos um pouco sobre a questão da marcação. O Sr. Professor já abordou da marcação dos consumidores que recorrem à renegociação dos créditos, se consideram ou não que esta marcação, ainda que para meros efeitos de identificação, pode ou não ser um fator discriminatório depois na abordagem de outras instituições financeiras por parte destes clientes bancários. E reiterar a questão da disparidade de evolução das taxas de juro de remuneração dos depósitos a prazo face às taxas de juro que incidem sobre os créditos de habitação. Parece-nos que esta discrepância, este delay, é manifestamente exagerado, sendo que Portugal é dos países onde isso tem sido mais notado e, portanto, é que entendem que se deve esta disparidade entre a taxa de juro praticada para depósitos e a taxa de juro praticada para o crédito à habitação. Também perguntar-vos se têm conhecimento se a taxa de esforço, que é a referência aqui para a renegociação do crédito,
se ela tem sido calculada ou se tem vindo a ser calculada com base na totalidade dos créditos ou se tem sido só com base na totalidade do crédito à habitação. Haverá mais questões, mas deixaremos para uma próxima ronda. Muito obrigado, Sr. Presidente. A palavra ao Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, Dr. Nuno Cunha Rodrigues. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Deputado Carlos Brás. Muito obrigado pela sua intervenção. São várias questões que coloca, enfim, tentarei responder a todas elas, espero ter tomado a devida nota de cada uma. Colocou a questão relativamente às dificuldades na renegociação de créditos que se podem ter verificado. Neste momento não chegou nenhuma informação relativamente à Autoridade da Concorrência e no âmbito das competências da Autoridade da Concorrência. Diria que é uma questão que poderá ser colocada a nível do redor setorial, não aqui da Autoridade da Concorrência. Relativamente à marcação e a nível do registro de crédito que assinalou e as dificuldades que isto pode causar aos consumidores, eu diria que isto pode causar, relativamente aos consumidores que sejam objeto dessa marcação no contexto da renegociação de contratos, uma externalidade negativa, como eu referi, e que pode dificultar a mobilidade desses consumidores para outros bancos. E é essa a perspectiva que a Autoridade da Concorrência tem, de procurar assegurar e estimular que existe uma efetiva liberdade de escolha por parte dos consumidores e que existe a possibilidade de optarem por outros bancos. E, nessa medida, a circunstância de haver uma marcação pode, eventualmente, levar a uma dificuldade nessa mobilidade, e é nessa ótica que se pode colocar esta questão. Depois, quanto à disparidade de remunerações de depósitos a prazo e até em termos de práticas anticoncorrenciais, eu diria que, nesta informação, que a Autoridade da Concorrência recebeu entre novembro de 2022 e fevereiro de 2023 apenas 2 posições ou denúncias relativas ao tema das taxas de juros de depósitos a prazo, praticadas por bancárias em Portugal. As posições que foram apresentadas por clientes de produtos bancários, por consumidores, reportando a constatação de que as taxas de juro praticadas para depósitos em prazo não acompanhavam as subidas registadas pela taxa de referência do Banco Central Europeu, foram devidamente apreciadas, foram analisadas internamente pela autoridade. No entanto, verificou-se que essas 2 posições não continham nenhum indícios, não havia qualquer elemento que permitisse consubstanciar ou indicar qualquer facto que traduzisse a existência de práticas restritivas da concorrência por parte das instituições de crédito que estavam em causa. E, por isso, a autoridade procedeu ao arquivamento dessas posições, dando nota das respectivas conclusões aos exponentes e solicitando o envio de eventuais indícios concretos que pudessem suportar uma prática restritiva da concorrência. Mas, no entanto, a autoridade continua a acompanhar e continuará a acompanhar este tema e se verificar a existência de indícios, não hesitará em atuar, investigar e, eventualmente, sancionar por práticas restritivas da concorrência, caso tal se venha a ser apurado, o que até este momento não aconteceu. Por outro lado, o Sr. Deputado também referiu novamente a questão da disparidade da remuneração entre a taxa praticada dos depósitos a prazo e a taxa praticada relativamente à concessão de crédito. Eu apontei, enfim, eventuais questões que se podem colocar no plano de cenário macroeconómico e que foram justamente assinaladas pelo Sr. Deputado na parte inicial da sua intervenção. Eu diria que, novamente, eu volto a sublinhar, na ótica da Autoridade da Concorrência, o que é fundamental é permitir que os consumidores tenham acesso à informação clara, transparente, de todas as ofertas bancárias que são disponibilizadas, de todas as instituições de crédito. Isto pode ser concedido através de ferramentas de pesquisa que permitam eliminar as já referidas barreiras à pesquisa, como eu disse, e permitam, então, aos consumidores, produtos bancários neste caso, ter acesso aos melhores produtos no contexto de uma concorrência que se pretende e se deseja relativamente ao setor bancário. E, por fim, relativamente à questão da taxa de esforço, e ao recentemente aprovado Decreto-Lei 80A/2022, também foi assinalado pelo Sr. Deputado. A Autoridade da Concorrência, novamente, neste contexto, não tem um papel no âmbito das suas competências, quem terá, porventura, é o regulador setorial e não tem informação, então, sobre o grau de implementação e comparabilidade do decreto em concreto. E, portanto, creio, Sr. Deputado, se permite, ter respondido a todas as questões, mas terei todo o gosto em esclarecer se, eventualmente, alguma ficou por responder. Muito obrigado. A palavra agora ao Sr. Deputado Carlos Brás, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria deixar aqui 2 questões que estão intimamente ligadas com esta matéria e, sobretudo, com a relação dos portugueses com o sistema financeiro e com os bancos em concreto. Em primeiro lugar, dizer, e já o disse ao Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Bancos, que
a confiança dos portugueses nos bancos caiu a pico ao longo dos últimos anos. Há 2 décadas atrás, os bancos eram instituições perfeitamente credíveis para qualquer português. Hoje verifica-se exatamente o contrário. E depois queria-te perguntar diretamente se a ADC acompanha a política de comissões bancárias, o que é que acha do contínuo aumento destas no orçamento de receitas dos bancos e se considera que o peso que elas têm é ou não é desproporcionado. E também se acha que há alguma relação entre o peso das comissões bancárias e a deficiente literacia financeira, que já aqui foi abordada hoje também, do geral dos portugueses. E, por fim, perguntar-lhe também se tem conhecimento de alienação de ativos entre as instituições bancárias e financeiras que depois resultam em que o consumidor é confrontado com um credor que não é o credor com quem negociou e com quem contratualizou o crédito e que depois resulta numa situação de desconfiança porque quebra aquela relação de proximidade que era suposto existir entre o consumidor e o fornecedor de serviço, que com estas alienações de ativos passa a ser uma outra entidade completamente desconhecida. Muito obrigado. Respondendo aqui ao Sr. Deputado Carlos Braz, quanto à questão das comissões bancárias, pergunta se elas são desproporcionadas ou não. Bom, do ponto de vista da autoridade, não temos uma informação sobre se este aumento em 2022 se verificou, porque houve um aumento das comissões fixadas por operação ou porque o número de operações, ela mesma, também tem aumentado. O que eu posso dizer aqui é que a autoridade novamente irá atuar, caso se verifique que há suspeitas de colusão explícita, indícios de colusão explícita entre os bancos na definição dessas comissões. Outros problemas que se colocam, nomeadamente a literacia financeira, que foram já anteriormente colocados aqui, são problemas transversais a nível mundial e passam pela necessidade de se promover uma cultura de literacia financeira junto da sociedade, junto da população, mas que não é um papel, novamente, aqui da Autoridade da Concorrência e, porventura, de reguladores setoriais. O Sr. Deputado também falou aqui de uma questão que se permite que é mais uma questão do regulador setorial, não tanto da autoridade, a da alienação de ativos, em que o credor é confrontado com uma entidade que não é, do ponto de vista da autoridade, é uma questão que não nos foi colocada e é uma questão que é suscitada ao nível do regulador setorial.